E aí, pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Agradeço antecipadamente a sua atenção e nós aqui continuamos firme no propósito de compartilhar informações que possam lhe ser úteis no seu dia a dia. Esclarecimentos jurídicos que possam, mesmo que de forma próxima, remota, direta ou indireta, informações que possam guardar vínculo com a sua realidade. Esclarecimentos que possam lhe ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Que Deus abençoe o nosso trabalho, o nosso empreendimento e que Ele continue iluminando o nosso caminho. Como advogado, entendo que a nossa função não é apenas falar para defender os seus interesses perante o Poder Judiciário. A nossa tarefa como advogado é também conscientizá-lo. Longe de nós a pretensão de ensiná-lo a fugir de suas obrigações. Ao contrário, é informar da melhor maneira possível de cumprir e de defender os seus interesses. A nossa função é esclarecê-lo. E nós, como advogados, notamos frequentemente que às vezes as pessoas arcam com deveres que em realidade não lhe pertencem. O esclarecimento é útil, é necessário, é de vital importância para uma melhor vida. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da responsabilidade, da obrigação perante o pagamento de multa decorrente de infração às regras de trânsito ou de infrações às regras de trânsito. Nós também falamos a respeito da responsabilidade pelo pagamento do tributo, do imposto, do IPVA, do veículo. Em ambos os casos, responsabilidade por conta de um veículo que nós já havíamos vendido, havíamos alienado. O nosso objetivo hoje, neste vídeo, é conscientizá-lo a respeito da responsabilidade por conta de um acidente de trânsito, na condução, é claro, de um veículo. De quem é a responsabilidade? Do proprietário do veículo? Do condutor? De ambos? A responsabilidade daquele que conduz? É aquele que detém o veículo sem ser proprietário? É daquele que detém o veículo sendo proprietário? E vale aqui um questionamento. Sob o ponto de vista jurídico, quem é o proprietário de um veículo? No tocante a uma infração administrativa perante o pagamento de um tributo, e agora, perante um acidente de trânsito, o que o nosso ordenamento jurídico entende como proprietário? Proprietário é somente aquele cujo nome se encontra inserido no cadastro administrativo perante o Detran? Ou é aquele que, muito embora não tenha o seu nome inserido perante o Detran, ele conduz o veículo como o proprietário fosse, por ter adquirido ele de fato anteriormente? O direito, os nossos interesses, a atuação do advogado, são informações que podem nos ajudar para que nós tenhamos zelo, cautela, tenhamos cuidado, para que aprendamos a defender os nossos interesses, para que nós possamos aprender a defender os nossos direitos e, acima de tudo, para que nós não nos responsabilizemos por obrigações que não nos pertencem. É claro que, no tocante a um acidente de trânsito, aquele que conduziu o veículo de forma culposa, ele, obviamente, ele é o responsável, de forma direta pelo acidente. E o proprietário? Eu me refiro ao proprietário, aquele que não se encontrava na condução do veículo. Ele pode ser responsabilizado por uma culpa na condução do veículo? Por culpa de terceiro? O direito nos esclarece, nos informa que o proprietário, sim, poderá ser responsabilizado de forma solidária por uma condução do veículo por terceiro, seja por uma culpa invigilando, ou por uma culpa que nós também conhecemos como ineligendo. Ou seja, quando nós entregamos um veículo para uma pessoa que não tem capacidade, ou para um filho menor de idade, ou até mesmo para um empregado, para um preposto, para um empregado da nossa empresa.
Olhe a importância do conhecimento. Olhe a importância da informação. Cuidado ao entregar o seu veículo para terceiros, porque certamente você será, de forma solidária, responsabilizado pelos danos na condução culposa deste veículo, em caso de acidente de trânsito. Muito cuidado, não só você ao usar o seu veículo, como também para quem você permite que ele seja usado. O condutor, seja ele proprietário ou não, se agiu de forma culposa, será responsabilizado. O proprietário, mesmo que talvez seja cauteloso na condução do seu veículo, ao permitir que ele seja usado de forma indevida por terceiros, ele também será responsabilizado. É importantíssimo a nossa atenção, o nosso zelo, e acima de tudo vai um esclarecimento. Quando nós decidirmos vender um veículo, é importante que nós tenhamos muita cautela e muito zelo neste ato de transferência. Quando nós decidirmos e de fato concretizarmos o negócio, quando nós nos dirigirmos a um cartório para que ali assinemos o recibo de transferência do veículo e naquele momento reconhecer a firma, seja do vendedor e do adquirente, que nós peçamos ao cartorário uma cópia autenticada daquele recibo, datada e com as assinaturas reconhecidas, para que nós possamos, com este documento, nos defendermos, seja perante um órgão administrativo, no caso do Detran, como também possamos nos defender perante o Poder Judiciário em caso de um acidente de trânsito. Este documento ele é muito importante não só para que nós nos livremos, para que nós nos exoneremos de uma obrigação quanto ao pagamento do IPVA, de multa administrativa, como também da obrigação de reparar danos causados pela condução culposa de um veículo. É interessante destacar que somente em casos de infração às regras de trânsito, nós, como vendedores, teremos o dever de comprovar o encaminhamento dessa cópia autenticada ao órgão administrativo, para que nós fiquemos livres da obrigação de pagar a multa administrativa por conta de infração às regras de trânsito. Este documento, repito, a cópia autenticada da transferência do veículo, datado e com firmas reconhecida, esse documento, essa cópia autenticada é muito importante. É importantíssimo que nós guardemos esse documento em nosso arquivo, para, se necessário for, usemos perante a repartição pública, perante o Poder Judiciário. A importância de se guardar este documento. O zelo poderá nos livrar de obrigações que, em verdade, não nos pertencem. Cautela. A cautela, o zelo, a disciplina, o conhecimento, a informação, tudo isso nos livrará de não só tributos, multas de trânsito, até mesmo de indenizações por acidente de trânsito, por conduta culposa daquele que conduziu de forma indevida o veículo. Sem falar naqueles acidentes de trânsito que não só advêm danos materiais, como também danos imateriais. Lucros cessantes e, acima de tudo, indenização moral por óbito de um dos acidentados. Vocês certamente devem conhecer um preceito evangélico que diz: aquele que muito tem, mais lhe será dado. Ou seja, aquele que tem muito conhecimento, aquele que se compromete com o ato de conhecer, aquele que é zeloso, aquele que é cuidadoso, mais ele terá. A sua vida será próspera. Seus problemas diminuirão. Através do zelo, da prudência, a sua vida será de qualidade diferenciada. Em outras palavras, aquele que se interessa, aquele que se aprimora, aquele que procura conhecer cada vez mais, aquele que se vincula a uma vida disciplinada, atenta, uma vida cautelosa, obviamente a sua probabilidade de êxito é bem maior.
E o nosso objetivo é esclarecê-lo, compartilhar informações para que essas informações possam lhe ser úteis. Então, guarde com zelo esta cópia autenticada da transferência do veículo, porque esta cópia poderá ser de vital importância no desempenho do trabalho do advogado. Espero que daqui uns dias voltemos com o objetivo de compartilhar com vocês outros conhecimentos, outras informações, assuntos jurídicos que possam lhe ser úteis. Um abraço, até breve.